Olá, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nosso conteúdo hoje é sobre concordância, né? E antes da gente ir para o assunto propriamente dito, vamos definir o que é concordância, o que é que você entende por concordância, né? Você já deve ter em mente que concordância é o ato de concordar, né? É uma harmonia. É quando há uma harmonia, uma coerência, uma é exatamente isso, uma harmonia, uma coerência que há entre a conversa, entre os termos, entre a arrumação das frases, na fala. Isso é concordância. Então, concordância, de forma bem geral, estuda a harmonia que tem que haver entre uma palavra e outra, entre um contexto e outro. Isso é considerado concordância, certo? Vamos continuar com o conteúdo, com a teoria. Vamos lá. Dá-se o nome de concordância à harmonia que os termos da oração apresentam em nível sintático. Assim, algumas palavras, expressões ou mesmo orações, quando estabelecem uma relação de dependência entre si, devem demonstrar com quais elementos estão ligados, né? Então, o que eu disse anteriormente. A concordância vai estudar a harmonia que deve haver entre uma expressão e outra, entre uma palavra e outra. Se não existe essa harmonia, então também não vai existir uma concordância. Concordância é harmonia entre os termos, tá certo? A concordância pode ser verbal e pode ser também nominal. Concordância verbal, eu vou deixar para gravar a videoaula depois, tá certo? Eu vou dividir essa aula em duas videoaulas. A primeira nós vamos falar apenas da concordância nominal, embora a gente defina já o que é concordância verbal. Mas o foco neste áudio, nesta videoaula, é exatamente a concordância nominal. E na próxima é a concordância verbal, por ser um conteúdo extenso. Tudo que foi colocado aqui não vai esgotar o conteúdo, tá certo? É imprescindível que vocês comecem a pesquisar sobre o conteúdo, que vocês procurem mais regras, porque é um assunto cheio de regras. Concordância não é um assunto de fácil explicação e que você vai dominar hoje pronto. Mas o que vai ser dito aqui já é meio caminho andado, eu considero, né, meio caminho andado, para que você consiga aprimorar a tua escrita, a tua fala, tá certo? E você possa também aumentar esse teu conhecimento. A concordância, como eu disse anteriormente, ela pode ser verbal, que é quando o sujeito, lembra o que é sujeito? Sujeito é aquele que pratica a ação, né, de quem nós estamos falando, ele vai concordar obrigatoriamente com o verbo. Quando isso acontecer, vai ser concordância verbal. Aqui tem só um exemplo, né? Tem alguns exemplos, mas o nosso foco hoje, nesta videoaula, não será com a concordância verbal, mas com a concordância nominal, né? Mas vamos lá. Então, a concordância verbal é quando o sujeito, de quem nós estamos falando, concorda com o seu verbo, ok? Por exemplo, quando eu digo Maria e José conversaram até de madrugada. Vejam aqui que o verbo está concordando com os dois sujeitos, que é um sujeito composto, ok? Maria e José. E não pode colocar assim aleatoriamente Maria e José conversa, não. Quando eu digo que Maria e José conversa, eu estou cometendo uma falta de concordância. Não está havendo harmonia entre o sujeito e o seu verbo. Ok? O que é concordância? A harmonia entre os termos. Entre uma palavra e outra, entre uma oração e outra, entre o seu sujeito e o seu predicado. Ok? A concordância verbal é isso. Outro exemplo, eu também posso dizer, quando o verbo vem antes, discursaram, diretor e professor. Olha, o verbo vem antes dos sujeitos, não tem nenhum problema, porque o sujeito ele não tem posição fixa, ele pode vir no início, ele pode vir no meio, mas ele também pode vir no final, ok? Aqui vocês observaram no primeiro exemplo que concordou com os dois sujeitos.
Aqui no segundo exemplo, o verbo veio antes dos dois sujeitos, também concordando com os dois sujeitos. Mas no terceiro caso, a gente já tem uma outra construção frasal, ok? O que é que a gente observa aqui nessa construção? Que discursou o diretor e o professor. Aí aqui, professor, houve um problema de concordância? Não, é o que os gramáticos chamam de concordância com o mais próximo, ou concordância por atração, tá certo? Você pode também concordar o verbo com o primeiro sujeito, com aquele sujeito que está mais próximo. Quem é mais próximo aqui é o diretor. Então, você concorda com o sujeito, não tem nenhum problema. Quando vocês observarem um caso desse numa escrita, não considerem errado, tá certo? É uma concordância por atração, concordância com o mais próximo. O quarto exemplo, que ficou bem pequenininho, mas dá para vocês identificarem, o diretor e o professor discursaram, né? A gente vê o mesmo exemplo, um exemplo igual ao do primeiro caso, né? O primeiro e o quarto exemplos são idênticos, né? O verbo vem depois dos dois sujeitos, concordando com os dois sujeitos, certo? Isso é o que nós chamamos de concordância verbal. O que é concordância verbal? É quando um sujeito concorda com o verbo, ok? Os casos de concordância verbal a gente vê na outra videoaula. A concordância também pode ser nominal, que é o nosso foco nesta aula, nesta primeira aula. O que é a concordância nominal, gente? O próprio nome já diz. São os nomes concordando com os nomes. Que nomes são esses? É um adjetivo concordando com o seu substantivo. É um advérbio concordando com o substantivo. É um numeral concordando com o substantivo e assim sucessivamente. Concordância verbal gira em torno do verbo. Concordância nominal gira em torno do nome. Quem é o nome é o substantivo. Tá certo? Tudo vai ter que concordar com o seu substantivo. Vocês não podem se esquecer disso. Primeiro exemplo. Um exemplo aqui bem básico. Né? Estas 3 obras maravilhosas. Veja, o foco aqui é isso. Eu vou ler toda a frase, mas o nosso foco é esse. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Veja que obras, que é um substantivo, né? E maravilhosas, que é um adjetivo. Se você esqueceu qual é a função do substantivo e do adjetivo, você tem que voltar a esse estudo, tá certo? Porque você está numa parte da gramática que se chama sintaxe. E para você compreender sintaxe, você tem que compreender a morfologia. Então, obras é um substantivo e maravilhosas é o adjetivo. Substantivo é aquilo que dá nome e adjetivo é aquilo que caracteriza esse nome. Então, qual é a característica das obras maravilhosas? Observem que no primeiro exemplo, obras está concordando, ou maravilhosas está concordando com o substantivo obras. Como eu disse, a concordância nominal, tudo gira em torno do substantivo. Tudo tem que concordar com o substantivo, ou com o substantivo no seu plural, ou com ele mais próximo, mas tem que haver uma concordância. Segundo exemplo, que pintura bonita. Não poderia ser que pintura bonito, né? Porque pintura é feminino, bonita é feminino, olha, substantivo, adjetivo. Aqui no feminino e aqui também flexionado para combinar, para concordar, para harmonizar com o substantivo pintura. Agora, pintura, bonita pintura e poema. Olha o caso aqui de concordância por atração. Nós temos 2 substantivos, pintura e poema, mas o termo bonita, que é o adjetivo, a característica referente que se refere à pintura e ao poema, ele concorda aqui com o mais próximo, que é o termo pintura, o substantivo pintura. Quando isso aconteceu, você tem uma concordância nominal. O que é concordância nominal? Revisando, reforçando, é quando os nomes, né, o adjetivo, tem que concordar com o seu substantivo. Tem que haver essa concordância, ok? Senão, não vai ser uma concordância nominal. Vamos para outros casos, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma charge.
A Lei Geral da Copa é antiga, mas o assunto é boa para o assunto, tá certo? A Lei Geral da Copa é boa ou ruim para o Brasil? Aí a resposta do outro, né? Os deputados acham que é boa. Olha, atenção aí, vou continuar a leitura. Então deve ser ruim. Então, se você prestou atenção, nós temos aqui um exemplo de um problema, né, nesse diálogo. Claro que por ser uma conversa e a conversa, né, que é uma característica da oralidade, né, que ela acontece de forma oral, né, na oralidade, ela é espontânea. A gente tem muito mais facilidade de errar, né, de falhar com as normas padrão na oralidade do que na escrita, porque na hora de você falar, você não está preocupado, sai e acabou, né? Mas esse exemplo ilustra. Esse exemplo aqui, olha, essa conversa aqui, essa resposta, vem ilustrar um desvio de concordância verbal. Olha, os deputados, que é um substantivo, ou que é um sujeito que está no plural, e o seu verbo permanece na fala aqui desse moço no singular. Então, aqui caracteriza um desvio de concordância verbal, ok? Concordância nominal, como eu disse anteriormente, é o nosso foco. O primeiro caso que nós vamos ver de concordância nominal é esse aqui, o adjetivo caracterizando vários substantivos. O adjetivo, veja como é que deve ser colocado. O adjetivo concorda em gênero e em número com o substantivo que está mais próximo. Nós temos aqui 4 exemplos. 4 formas de você produzir, que você tem que ficar atento, porque este é um conteúdo muito solicitado nas provas de concurso, nas provas de Enem. Inclusive, é uma das competências do Enem, que é a primeira competência, ela pede o domínio da concordância nominal e verbal. Então, é um conteúdo que você não pode ficar sem domínio, né? Você vai aprender um pouco mais hoje, vai aprendendo mais com as suas pesquisas e assim sucessivamente. A faca e o garfo dourado estão na gaveta. Observem que nós estamos diante de 2 substantivos, a faca, né, que é faca, e o garfo, 2 substantivos, né? Morfologicamente, sintaticamente, são sujeitos compostos, né? É um sujeito composto, é um caso de sujeito composto. E aqui, dourado é um adjetivo que está caracterizando os 2, no caso. Mas a concordância aqui, ela veio pelo mais próximo, garfo, certo? Corretíssima. O segundo exemplo, as facas e os garfos. Olha, muita atenção aqui nesse segundo exemplo, porque quando nós estamos diante dos 2 no plural, é melhor que você coloque no plural masculino. Vai prevalecer o plural masculino. No terceiro caso, cadê o sim? O garfo e a faca dourada. Observem que aqui, como os 2 casos, né, os 2 substantivos estão no singular, como no primeiro caso, só que faca aqui iniciou e faca aqui termina, né? Faca é o último substantivo. Então, dourada vai concordar com faca. Dourado concordou com garfo, dourada concordou com faca. E a faca ainda tem essa construção, a faca dourada. Ok? Concordância pelo mais próximo, pelo mais próximo, pelo mais próximo. Ok? Então, isso é quando você tem esse caso aqui, o adjetivo concorda em gênero e em número com o substantivo que está mais próximo. Ou ele vai para o plural masculino, quando os 2 estão no plural, tá certo? O que é mais comum e bem mais comentado entre os gramáticos, tá certo? Mas essas construções aqui, elas são modernas e aceitas também. Com as expressões, muita atenção com essas expressões. Deixa eu ver se eu pulei algum, não. Muita atenção, gente, com essas expressões aqui, olha. Com as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido. Ok? Muita atenção com essas expressões, porque elas porque vez ou outra elas estão
elas estão sendo mal empregadas, né? Mas quando você observa a regra, porque eu reforço, eu não disse anteriormente, eu digo agora, né? Concordância tem muita regrinha. Então, você precisa ler, você precisa se inteirar dessas regras, tá certo? E à medida que você vai se inteirando, à medida que você vai lendo, você vai produzindo melhor e dominando mais a norma padrão, ok? Então, muita atenção com essas expressões. O adjetivo permanece no singular e no masculino, mantendo-se invariável quando há presença de artigos ou outros determinantes do substantivo. Em outras palavras, a regra quer dizer o seguinte, minha gente, que quando essa expressão é proibido, é bom, é preciso, é necessário, não tiver depois dele não vem nenhum determinante. Que determinante? Ou um artigo, ou um pronome. Então, eles vão sempre permanecer desta forma. É proibido, sem alteração. É necessário, sem alteração. É preciso, sem alteração. Ok? Mas se depois dessa expressão é proibido, é bom, é necessário, estiver, né, algum determinante, nós observarmos algum determinante, um artigo, um pronome, um numeral, aí vai ter que flexionar também essa expressão. Essa expressão também tem que flexionar, ok? O que é flexionar? É mudar, ok? Então, veja um exemplo. Proibido, né? O aqui ficou implícito, né? Proibido visitação das instalações durante horário laboral, horário de trabalho, né? Corretíssima. Não houve nenhum determinante aqui, olha, gente. Se não houve nenhum determinante aqui, então a expressão permanece no masculino, sem alteração. A mesma coisa foi no segundo caso, olha. É necessário respeito e tolerância para se viver em sociedade. Não houve nenhum determinante, o determinante tem que aparecer aqui, tá certo? Se não houve nenhum determinante, qual é o determinante? Pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um numeral. Não temos aqui nenhum determinante. Não tem nenhum determinante, então a expressão fica no masculino sem alteração, ok? É proibida, é importante, é necessário. Mas ela pode flexionar se tiver, né, como eu disse, como a regra diz, né, um determinante. Vejam. Quando há presença de artigos ou de outros determinantes do substantivo, o adjetivo varia em gênero e em número. Vejam as placas, né? Essas imagens aqui, essa linguagem aqui verbal, né? Atenção, proibido entrada de estranhos. Correta, né? Você observou que o termo proibido, depois do termo proibido, não houve nenhum determinante. Então, ele permanece em alteração, tudo no masculino, bonitinho, está certo. No segundo caso, atenção, é expressamente, olha, colocou ainda um advérbio, né, para intensificar, que é proibido. Agora, veja aqui, está pequenininho, mas dá para vocês verem, né? Vocês podem ver. É expressamente proibida. Observem que na placa houve uma alteração da expressão proibida. Por quê? Porque depois dele veio um artigo. Olha aqui, o determinante é o artigo. Se houve um determinante, então tem que flexionar, tem que mudar essa expressão. Ela não pode ficar no masculino, ela tem que ficar no feminino. Então, é expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas neste local. Correto. Agora, observem esta. Proibido. Olha, proibido. Aí depois vem um determinante. Então, aqui cometeu um erro de concordância. Observaram? Por quê? Porque depois da expressão ele colocou um determinante. A pessoa que escreveu colocou um determinante. Se colocou um determinante, que pode ser um artigo, olha, pode ser um pronome, tá certo? Pode ser um numeral, ok? Se ele colocou um determinante, então a expressão deveria estar também no feminino. Então, aqui há um problema de concordância, certo? Proibido a entrada com animais no interior do estabelecimento. Então, o problema foi isso aqui.
que foi só para a gente, essa imagem aqui é só para a gente interagir um pouquinho com alguns anúncios, né? Algumas placas que a gente vê por aí, né? Corto o cabelo e pinto, né? Estranho, né? Corto cabelo e pinto, né, gente? Vocês observaram aí a ambiguidade, né? Outro aviso, é proibido transar sobre a linha férrea, né? Meu Deus, né? Pronto. É mais predicativo, olha aí, reforçando, é bom, é necessário, é proibido. Se o substantivo vier sozinho, sem determinante, não faça concordância, ou seja, a expressão fica no masculino, como eu já disse antes. Pinga não é bom para a saúde, olha aí, não é bom. Agora, é proibido. Não tem determinante, corretíssimo. Cerveja é permitido. É permitido cerveja, não tem determinante, corretíssimo. Mas se houver um determinante, a concordância no feminino é feita normalmente. Essa pinga não é boa, olha aí, já um determinante. Para a saúde, não é boa essa pinga para a saúde. Observaram aqui o determinante? A mesma coisa com é proibida a entrada. Olha o determinante, corretíssimo. Tem que variar, tem que flexionar. Qualquer cerveja é permitida. É permitida qualquer cerveja. Olha aqui o determinante, tem que flexionar. Ok? Só para reforçar. As expressões menos e alerta são palavras invariáveis. O que é invariável, né? Aquilo que não modifica, aquilo que permanece exatamente assim, gente. Não existe em alerta menos, não existe, né? Embora tenha um cantor bem antigo, né? Eu nem sei qual é o nome dele, que ele canta uma música e diz assim, ele só quer trabalhar com menos gente, né? Ele só quer trabalhar com menos gente. A intenção do autor é que ele só quer trabalhar com pouca gente, né? Mas como ele variou, né? Ele flexionou os termos, a expressão menos, né? O advérbio menos, ele cometeu um erro de concordância e também de ambiguidade, né? Uma questão de ambiguidade. Trabalhar comendo o povo, comendo as pessoas, ou trabalhar com pouca gente, né? Então, é importante você não flexionar, compreender isso. São palavras invariáveis. Não existe menos pessoa, menos pessoas, menos gente. Tá certo? Tá certo, gente? É menos pessoas, menos compromisso. É sempre assim, sempre no masculino. Sem alteração. O Amazonas é o estado menos populoso do Brasil. Observaram? Sem alteração. Havia menos alunas. Olha, mesmo estando no singular, no feminino, desculpem, mas a expressão não flexionou. Por quê? Porque ela é invariável na sala hoje. Havia menos alunas na sala hoje. Estou com menos paciência hoje. Ok? É sempre assim. Tem menos pessoas na sala. Tem menos alunos na sala. Tem menos mulheres na sala. É sempre assim. Os soldados estavam alerta. Agora, uma observação importante. Esse termo alerta vem sendo utilizado no plural. Né? Vem sendo utilizado no plural. Vem sendo utilizado no plural por ser considerado adjetivo. No caso, é um adjetivo, né? Menos, desculpa, eu disse que era um advérbio, mas é um adjetivo, né? Aí, nossos chefes estão alertas. É uma expressão que está no dia a dia do povo, né? No dia a dia, mas gramaticalmente não flexiona, não varia. Ela fica invariável, tá certo? E ela também pode ser considerada um advérbio, vai depender do contexto. Outro caso de concordância com as expressões alerta, menos, de novo reforçando, são palavras invariáveis, tá certo? Eles ficaram alerta, observem que está no plural, mas o termo alerta não vai flexionar. Estavam com menos disposição, não há uma flexão, embora esteja no dia a dia do povo brasileiro, da conversa, né, do brasileiro, alertas, né?
e menos também. Esse termo também, muito cuidado com essa questão do obrigado, né? Mulher diz obrigada, homem diz obrigado, né? Tenho muito cuidado, que eu observo muito na sala de aula, menina dizendo obrigado, né? Não, menina diz obrigada, menino obrigado, ok? Anexo, kit, incluso e leso são variáveis. Vai concordar com o seu antecedente. Muito obrigado, disseram eles. Aqui foi um desvio ortográfico, né? As cartas anexas, ok? Muito obrigados, disseram eles. Concorda com o seu antecedente, a quem se refere, desculpem. As cartas anexas, olha, concordando com o seu antecedente, com a quem se refere. Eles estão quites, e se eles estão inclusos, cometeu crime de leso patriotismo, ok? Cometeu um crime à pátria, né? Então, são expressões que não podem variar. Outro caso de concordância é anexo, é um adjetivo que concorda normalmente com o nome a que se refere. Então, as fotos vão anexas, mas anexas vão as fotos, né? Ou você coloca antes ou depois do substantivo, né? Aqui o substantivo veio antes, mas a expressão adjetivo vai concordar com o substantivo, porque foto é feminino, então ela vai ficar também no feminino. Aqui a expressão, né? O adjetivo veio antes e o substantivo depois, mas continua sendo feminino, concorda com o feminino. Agora, os documentos que é masculino, o adjetivo tem que concordar com o substantivo masculino, ok? Remeto à nota fiscal anexo, olha, a nota é feminino, então tem que concordar com o substantivo feminino. Anexa, remeto à nota fiscal. Então, anexa, concordando novamente com a nota, ok? A expressão invariável em anexo, embora muito usada, né? Muito corriqueira, não tem aprovação dos gramáticos, ou de muitos gramáticos. É bom evitá-lo, certo? E para finalizar a nossa aula de concordância nominal, eu vou deixar essa atividade para vocês, uma atividade que vocês vão gostar de fazer, tá certo? Não saiam muito longe de casa para observar isso. Vocês podem até pegar pela internet, que é pesquisar imagens de estabelecimento comercial ou construções de textos, por exemplo, de música, né? Apesar de que a pessoa que escreve música, que é a pessoa que compõe a música, ele tem a licença poética, mas é só para ilustrar um problema de concordância ou um acerto de concordância, tá certo? É só nesse caso, mas é bom lembrar, se você esqueceu, que o que faz poema, o que faz música tem a licença poética. Com o acerto, vocês vão pesquisar casos em que tem acertos ou erros de concordância. Agora, vocês deixem bem demarcados para que eu observe se vocês compreenderam o conteúdo. Você ainda pode ver outros casos, porque, como eu disse, né, e repito, concordância não encerra aqui. O conteúdo, o que foi explicado aqui não está pronto e acabado. É algo só para estimular você a continuar pesquisando sobre esse assunto e aprendendo mais sobre a concordância nominal. É uma competência exigida É uma das competências exigidas pelo Enem, né, que é a primeira competência, ela exige domínio da norma padrão, e entre a norma padrão está o domínio da concordância, tá certo? E para a vida, a gente também não só estuda só para Enem, a gente estuda para a vida. Imagine a gente observa tanto no dia a dia. E aí, professora, nós vai quando? O aluno está terminando o ensino médio e ainda com nós vai, né? Nós vai. Então, isso é um problema de concordância, né? Na hora de arrumar emprego. Quem é que te favorece isso? É a norma padrão. Quem é que vai te ascender socialmente? É a norma padrão. Infelizmente, é ela. É importante você valorizar as outras variações, mas é importante também você valorizar a variação padrão.
ok? Então, aqui termina a aula de variação de concordância nominal e a próxima videoaula é sobre concordância verbal. Eu espero que vocês fiquem bem, realizem a atividade, tirem foto e mandem para o novo Google Classroom, como a gente tem orientado vocês.